volta com mais Papo em Dia. Já mandou sua mensagem? Vai mandando. 011 964 450532. Hoje, dia oficial do TBT. Manda sua foto aí sobre o que você tem saudade, o que você quer fazer e não pode fazer nesse momento, mas vai voltar a fazer. Ficou uma loucura, né? Seu nome, de onde você está falando, combinado? Na tela. Vamos ler algumas, vai. José Augusto e Maria, TBT Pão de Açúcar. Olha aí, boa tarde, Gisele. Eu e Maria e meu marido José. Maria e José, casal mais lindo, né? Estamos com saudade do passeio que fizemos no Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Olha que delícia. Eu viajo nos TBT, gente. TBT que eu queria, Aline Santos, aqui do Maranhão. Deixa eu ver, Aline, seu rostinho. É vídeo? Oh, eu sei. Todo mundo sente saudade, né? Ainda bem que deixou um legado aí enorme. Super boa tarde. Como podemos enviar uma sugestão de pauta para um bate-papo sobre visitas animadas com o grupo de palhaços do Hospital Sou Alegria, aqui de São Paulo? Gratidão. Uma honra ter vocês aqui para bater um papo, para mostrar esse trabalho, tá bom? Fala com a nossa produção. Pode falar aí pelo WhatsApp mesmo, que eles vão entrar em contato, combinado? Visitas animadas. Alex, bairro Vila Aurora. Uma dançarina ali. Cadê a foto dele? Mandou nudes, foi porque ele tá mostrando. Gente, nudes não pode, tá? Só pra avisar, por causa do horário. Combinado? Manda sua foto bonitinha, bem vestido e tal, bem vestida. Gi! Eu adoro como chama de Gi. Dizer que você é linda, sou até como um insulto à sua beleza que é tamanha. Simplesmente beleza deslumbrante. Ah, muito obrigada pelo elogio. Beijo pra você, uma ótima quinta-feira. Gi, você é linda, Valmir de Interlagos. Gi, você é linda. Cadê a sua foto? Também quero ver se é lindo, gente. Manda sua foto aí pra gente. Combinado? O que você almoçou hoje? Manda pra que você vai jantar. Manda pra gente. Aqui no Cacauê. Hoje é aniversário da cidade de Salvador. Não é hoje não, gente. Manda um beijo pra todos os soteropolitanos. Não é hoje, viu? Já foi. Mas eu mando um beijo mesmo. Um beijo, Salvador. Um beijo pros soteropolitanos. Flávia Souza. Acho que foi que dia, gente? Não foi esses dias aí que passou, mas não foi hoje não, viu? Seu programa é muito legal. Muito obrigada. E o nominho de vocês? Conceição? Sei que tem uma Conceição ali em cima. Dá pra gente baixar um pouquinho pra gente? Boa tarde, vou mandar minha foto. Salina da Margarida Conceição. Adorei o cabelo, hein? Estiloso, bonitão. Gratidão, Marcelo de Vitória, Espírito Santo. Sou fã do seu trabalho. Muita luz pra você, do amigo Marcelo Moreira de Vitória do Espírito Santo. Beijo pra você, uma ótima quinta-feira. Bom, agora eu vou chamar ela. Doutora Francine Mendonça. Vem chegando, sua linda. Vem. Tá bem? Tô na correria do trabalho, mas a gente dá um jeito. Correria, né? Tá assim com todo mundo, viu? Doutora, vamos falar sobre o caso polêmico, né, do ator Bruce Willis. Ah, sim, temos que falar, né? É importante. E sobre neuropatia periférica. Isso, doença do nervo, tá, gente? Então, é muito comum as pessoas terem formigamentos, pontadas, né, nos pés, nas mãos, tá? E isso ser uma doença do nervo e você não saber do que se trata. Então, eu vou te passar quais são as possíveis doenças do nervo, tá? Para você suspeitar e procurar assistência médica. Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro. Em pé ou sentado? Pé. Aê, Ricardão, cheio de gracinha aí pra gente. Bom, doutora, vamos falar primeiro do caso do ator Bruce Willis, que se aposentou por conta... Qual é o nome da doença que ele teve? Chama afasia. Afasia. O que é afasia, pois doutora? Então, a afasia é uma dificuldade de linguagem, tá? O que é a linguagem, Gi? Linguagem é a nossa capacidade de dar nome aos objetos, de compreender o que se fala, de escrever, a nossa fluência, né? O quanto é fluente a nossa fala, tá? De ler. Isso é linguagem. A linguagem nos dá a capacidade de comunicarmos, não é? Então, o indivíduo que tem afasia, ele perde, não é? Alguns fatores, ou mesmo todos,
da linguagem, não é? E começa a ter a dificuldade de se comunicar. A afasia, ela pode ter várias causas, pode ser um AVC, por exemplo, na região da fala, pode ser um tumor, tá? Sim. Mas no caso dele, não é? O que se coloca aí nos noticiários é que há a possibilidade, né, de se tratar da afasia progressiva primária, tá? É que tem vários tipos de afasia, né? Porque eu estava lendo que uma atriz do Game of Thrones, aquela série maravilhosa, todo mundo deve acompanhar, ela teve afasia, mas se recuperou e aí voltou a trabalhar. Aí eu perguntei para a doutora, né, nos bastidores, doutora, mas por que ele aposentou então, se ele pode voltar a trabalhar? Porque eu achei que, não, né, como a atriz de Game of Thrones voltou, talvez o Bruce Willis também poderia voltar. A doutora me explicou que tem vários tipos de afasia, não é isso? Exatamente, Gi. Então, quando a gente fala da afasia progressiva primária, né, a gente fala em uma doença degenerativa do cérebro, tá? Ela se enquadra, né, nos quadros demenciais, para você ter ideia. Então, há uma degeneração progressiva na região relacionada à linguagem, tá? E, por exemplo, o indivíduo, ele vai começando, muitas vezes é imperceptível, porque no início ele perde aquela capacidade de nomear, lembrar daquela palavra. Por exemplo, ele olha para a caneta, sabe que é a caneta, sabe a função da caneta, mas não dá um nome à caneta, por exemplo. Ou pode-se haver, ele tem dificuldade de completar frases. Por exemplo, para onde você foi? Enfim, Gi, hoje cedo. Eu fui cedo à padaria tomar café. Então, quem tem afasia, ele pode suprimir alguns fatores da frase, né? E pode falar assim, eu cedo, padaria café. Então, ele suprime, entende? Ele pode, por exemplo, olhar para uma mesa e falar que é cadeira. Ele pode substituir fonemas, ao invés de caneta, ele fala caveta, tá? Caleta. Então, você vê. E isso vai piorando, tá? E diferente do Alzheimer, não é? Que é o principal tipo de demência, tá? Tende a ter mais rápida progressão, tá? E pode, né? Pode ocorrer com mais frequência em indivíduos até mais jovens, entre 45 e 65 anos, que o Alzheimer geralmente é acima dos 65 anos. A afasia primária, ela pode aí incidir com mais frequência entre 45 e 65 anos. E tem 3 tipos até relacionados a demências. A gente tem um VT do ator Bruce Willis, a gente vai mostrar para vocês. A família do americano Bruce Willis anunciou nesta quarta-feira que o ator de 67 anos vai se aposentar por problemas de saúde. Ele sofre de afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação. Uma mensagem postada nas redes sociais por suas filhas, a esposa Emma Hemming Willis e a ex-esposa Demi Moore, diz: como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está sofrendo de problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, que está afetando suas habilidades cognitivas. A afasia é um transtorno de linguagem que ocorre após uma lesão cerebral e acomete adultos e idosos. A causa mais comum é o AVC. Bruce Willis estourou na televisão ao lado de Sybil Shepherd na série A Gata e o Rato e rapidamente alcançou notoriedade em Hollywood em Duro de Matar. Willis e Demi Moore foram casados por 13 anos e tiveram 3 filhas. Ele tem mais 2 filhas nascidas da união com Emma Hemming Willis. Então é isso. E o tratamento, doutora? Então, aí questionam, tem cura? Esse tipo específico de afasia progressiva, né, de afasia, que é a afasia progressiva primária, não tem cura, infelizmente, né? Então, existem tratamentos aí de reabilitação com fono para tentar até lentificar o avanço, dar mais qualidade, né? Formar outros caminhos, mas tende a ser progressivo e ainda não temos possibilidade de cura da doença. Bom, obrigada, viu, doutora, por trazer esse tema aí tão atual pra gente. Bom, mas agora vamos falar de neuropatia periférica. O que seria neuropatia periférica, doutora? Neuropatia é difícil, gente. Não é, gente? Por isso que eu coloquei aqui, entre parênteses, doença do nervo, tá? E aí eu trouxe para vocês uma figura, né, para representar o nosso sistema nervoso, né? Nosso sistema nervoso,
a gente divide em dois grupos, assim. O central, né, que é o encéfalo e a medula, tá? E nós temos o periférico, que são os nervinhos que levam informação aí para o nosso corpo, né? Para os nossos músculos, para os nossos órgãos. As extremidades internos, também. Né? Aí vem na sequência, eu trouxe até para demonstrar. Então, quando a gente fala doença do nervo periférica, é porque atinge esses nervinhos, né? Da periferia, tá bom? A gente chama de sistema nervoso periférico, tá? E existem várias doenças relacionadas a esses nervinhos que causam sintomas como de formigamento, dor, pontada, diminuição da sensibilidade, tá? Pode haver, isso só fazendo uma pausa e mostrando que esses nervinhos, ele também vai lá para o coração, vai para o pulmão, vai para o nosso intestino. Gente, é cheio de nervinho dentro, né? Se a gente parar para pensar, meu Deus do céu, é cheio de nervinho pequenininho. E como que acontece? Exatamente. Doutora? Tem várias doenças relacionadas e está relacionada a déficits na sensibilidade, como eu falei, na força, não é? Ou na movimentação e... Quando esse termo é chato, desautonômico, é quando, por exemplo, disfunção erétil, né? O indivíduo, ele tem disfunção, né? Diarreia, por exemplo, tá? Então, pode afetar não só a sensibilidade, como força, como também as outras funções, né? Aquela baixa de pressão quando se levanta. Então, tudo isso, uma doença do nervo periférico pode causar. Mas hoje... Como o assunto é muito amplo, tem várias doenças, eu fragmentei na doença de um único nervinho, tá? Porque existem doenças que geram problemas em vários nervinhos, como diabetes, tá? Hoje eu não vou falar disso, eu vou falar aquela doença do único nervinho, tá bom? E até antes disso, eu trouxe a principal, tá? Que é a doença, a síndrome do túnel do carpo, Gi. Síndrome do túnel do carpo. Do carpo. É muito frequente. O nome é difícil, mas sabe... Opa, caiu. Aí, doutora, pode pegar aí. Licença, Aí, doutora, fica à vontade. Sabe aquela... Tem gente, Gi, que começa a ter... Tá no próximo, acredito que no próximo. Uma perda de sensibilidade na mão, um formigamento... Acredito que não entrou. Mas deixa eu falar dessa, um formigamento na mão. Sabe aquele pessoal que digita muito, o cabeleireiro, né, que trabalha muito com a mão, não é? Entende? Porque o nervo mediano, deixa eu mostrar para vocês aqui, fica mais fácil. Ele passa pelo nosso punho dentro de como se fosse um túnel, tá? E quando ele passa nessa região, ele pode ser comprimido. E quando comprime, tá? Ele pode gerar essa alteração de sensibilidade dos dedos. Doutora? Esse aí, exatamente. Então, por isso, ó, tá vendo? Eu coloquei aquele túnel ali para vocês entenderem que o nervinho no punho, ele passa como se fosse num túnel mesmo, tá? E aí, nessa região, ele pode acometer, ó, essa região aqui em azul. Então, o indivíduo começa a ter perda, formigamento, pontada aqui na ponta dos dedos, ó, dos primeiros dedos, nessa regiãozinha azul. Imagina, Gi. Qual é a causa disso, doutora? Por exemplo, os atletas, de squash, tênis, que faz muito, né? Excelente. Esse movimento. Também estão sujeitos. Entendi. Então, assim, existem várias causas. Gravidez é uma das causas, porque pode gerar um edemazinho no punho, tá? Entendi. Inclusive, pode cessar quando a gravidez passa. O diabetes pode gerar, tá bom? Movimentos repetitivos, traumas, né? Traumas nessa região. Ó, quando é trauma, fica bem mais evidente. Traumatizou, pode atingir o nervinho, tá? Lesões, né? Por exemplo, um cisto, um tumor, pode aqui causar lesão no nervinho. Então, essa é o principal, assim, quando a gente fala em único nervinho, é a principal. É a síndrome do túnel do carpo, por isso que eu comecei por ela, tá? É muito comum no consultório, Como que é feito o diagnóstico, doutora? Ótimo. O diagnóstico junto
com as outras doenças do nervo que eu vou falar, não só é o exame clínico, que a gente vai avaliar a sensibilidade, vai avaliar a força, não é? Vai perguntar se tem outros sintomas. Como existe um exame que eu vou falar mais na frente, tá? Que ele pode até passar. A gente pode fazer uma eletroneuromiografia. Nossa, eletroneuro... Nome difícil, mas assim, para diagnosticar, existe um exame que ele vê como é que está a condução do nervinho e dos músculos, tá? Como é que está... Ele testa o nervo e testa o músculo, ele dá choquinhos, pontadinhas, para avaliar os nervos e os músculos. Então, ele vai ver se aquele nervinho mediano, né, que passa nesse túnel está acometido, tá bom, Gi? Tá. Então é isso. Feito o diagnóstico, tem tratamento, tem cura, como funciona? E não só eletroneuro, mas a gente pode lançar mão também de ressonância, ultrassom, para ver se tem alguma lesãozinha aqui nessa região do punho ou em alguma outra região que ele também pode ser comprimido, tá bom? O tratamento depende, porque assim, pode ser leve, moderado a grave. A síndrome do túnel do carpo, tá? Então, quando é leve, é só aquela sensação de formigamento, de pontada. Quando é moderado, já vai perdendo a sensibilidade. Entendi. E quando é grave, pode gerar alteração de força, tá? Então, dependendo dos estágios, a gente pode lançar mão de tratamentos, né? Muitas vezes a órtese, tá? Aquele dispositivo, isso, para estabilizar mais o punho, tá bom? Pode ser utilizado. A gente pode lançar mão de anti-inflamatórios, tanto oral, quanto a gente pode aplicar até corticoide na região, um anti-inflamatório. E quando casos mais graves, que já está perdendo força, ou naquele exame do nervo, a gente já vê que é uma lesão bem grave, a gente pode indicar para uma cirurgia. E a prevenção, doutora? Quem, né, mexe muito com secador, igual a gente estava falando, os atletas que jogam squash, tênis, tem como prevenir? Não, existe alguma coisa que a gente possa fazer para não vir a ter, né, essa doença? É difícil, Gi, porque a gente não pode garantir que mesmo a pessoa fazendo todos esses movimentos, ela vai ter a síndrome, entendeu? Mas, logicamente, iniciando aquele formigamento na pontinha dos primeiros 3 dedos, né? Acordando, é mais à noite, tem gente que acorda com essa pontada, com dor. Então, acontecendo isso, é bom já procurar um neurologista para você ter um diagnóstico e aí sim começar um preventivo para evitar a piora e dar tempo até de estabilizar essa articulação, né, que está ali comprimindo o nervinho mediano. Doutora, estabilizou. A pessoa pode voltar a ter a vida normal, por exemplo? Uma cabeleireira, ela pode voltar a fazer escova, os tenistas, enfim. Sim. Regularizou, pode voltar a voltar tudo ao normal. Sim. Mas avaliando caso a caso, muitas vezes um preventivo de órtese, já que você vai se submeter àquele movimento repetitivo, entendeu? Então, é caso a caso. Tá? Quanto tempo mais ou menos dura o tratamento, doutora? Não, o tratamento é enquanto existir o problema. Tá? E aí depende de cada um, como o corpo vai aceitando, mudando. Depende dos estágios, tá? Então, enquanto existir o problema, ele vai fazer o acompanhamento, vai fazendo a estabilização e aí a recuperação é relativa a... Tem fisioterapia junto? Pode ser feito fisioterapia também. Quais são os possíveis tratamentos, então? É fisioterapia, anti-inflamatório? Anti-inflamatório oral, anti-inflamatório local ou mesmo a órtese, né? E procedimento cirúrgico em casos mais graves, tá bom? Essa é a do túnel do carpo, a mais frequente. A mais frequente. Isso. Temos tempo para falar das outras? Quanto tempo temos, direção? 5 minutos para você, doutora! Quem dá mais? Então, eu vou aproveitar e falar de uma também bem interessante, que a gente chama de síndrome do sábado à noite. Ricardão tem essa, Ricardão, que eu sei. Vai aparecer o videozinho aqui, né? Eu até coloquei o Dirty Dancing. Filme, eu gente. Também, eu sou maluca por esse filme. E, enfim, eu coloquei só para exemplificar. O que acontece? Você sai à noite, toma aquela bebidinha, tanto que o álcool é um fator de risco. Aí o que você vai? Volta para casa, dorme o quê, Gi? Em cima do braço. Então, em cima do braço, nessa posição. O que acontece? O nervinho
pode ser comprimido na região da axila. Nossa, é o quem nervo sabe? radial. Vai aparecer no próximo. Ah, é o nervinho radial. Mas tem gente que nem precisa sair pra dormir em cima do braço. Tem muita Sim. gente. Meu pai dorme em cima do braço e nem vai pra balada, pelo menos que eu saiba, né? Nem minha mãe. Aí o que... Não, é o anterior. Aí o que acontece? É o outro, gente. É o radial. Radial. Isso. Aê. Aí o que acontece? Ponto. Ele pode acordar com a mão caída, Gi. Com a mão caída. Só de ter dormido, doutora, à noite? Dormiu em cima do braço, Nossa, gente. comprimiu o nervinho, que a gente chama de radial, nessa região aqui da axila, porque foi lá e dormiu em cima do braço. Esse nervo afetado pode gerar uma mão caída. Você acredita? E aí, doutora? Exatamente. Ou pode até gerar uma alteração de sensibilidade nessa região que eu estou colocando, tá? E aí, tem tratamento? O que a gente pode fazer? Então, geralmente é de boa evolução. Isso é bem interessante. Tá? Tende a recuperar. Então, o tratamento é conservador, não é? É observacional, porque tende aí nos próximos meses, tende a melhorar. Pode ser até feito fisioterapia, mas é de boa evolução, eu posso dizer para vocês, né? Tende a voltar à força do nervo, tá bom? Síndrome do sábado da noite. É o nome mesmo, síndrome do sábado da noite. A gente coloca, é assim... Pra ficar mais fácil pra ficar mais vocês fácil. de casa entender. Eu tenho certeza que vocês entenderam e gostaram. Doutora, queria falar de mais dois, mas não dá. Não vai dar tempo. Vamos fazer o seguinte, gente. Ela vai falar de mais dois, mas aí no Instagram dela. Ótimo, Então, ótimo. doutora fala as redes sociais, Instagram, canal do YouTube que tá bombando. Lá ela continua esse assunto para conversar com vocês, tirar as dúvidas que ela tira, viu? Exatamente, Obrigada, imagina. Então, eu vou passar minha rede social. É DRA Francine Mendonça, doutora Francine Mendonça. Lá eu posso falar dos outros nervinhos que dá o pé caído, que dá alteração de sensibilidade em outros dedinhos da mão, como esse dedo mínimo. Então, me pergunta que eu passo para vocês lá. Combinado? Combinado. Obrigada, viu? Imagina. E agora a gente vai dançar. Tchau, minha gente. Amanhã tem mais, porque sextou. Olha, eu não consigo... Todo dia, felicidade é sentir o cheiro dessa